Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar abordando hidrografia, assim como recursos hídricos no Brasil. De forma inicial, gostaria de trazer uma conceituação para as senhoras e senhores sobre rios. Rios são deslocamentos de água que acontecem de maneira natural, sem haver interrupção. Geralmente, um rio parte de sua nascente e corre em direção a relevos mais baixos, até atingir ou desembocar em um outro curso maior, como no caso oceanos. Da mesma maneira, uma conceituação sobre lagos. Lagos podem ser definidos como um acidente geográfico em forma de depressão. Abrangem um grande volume de água que não secam. Suas águas são oriundas de muitas fontes, dentre elas chuva, nascente própria, rios e derretimento de geleiras. Bem, acompanhem comigo a leitura. Diz assim: rios e lagos. Juntos, lagos e rios contêm menos de 1% da água doce do planeta. É mais fácil, porém, retirar água deles do que de outros locais em que elas se concentram, como geleiras e lençóis freáticos. Esse é um dos motivos que levam os seres humanos a ocuparem áreas próximas de rios e lagos, podendo utilizar essas águas para suprir suas diversas necessidades. Como não pontuar aqui as histórias, conhecidas histórias bíblicas, por exemplo, que aconteceram, que foram narradas de acontecimentos que aconteceram ao lado, próximo do delta do rio Nilo. Seguindo o nosso raciocínio falando sobre hidrografia, mais precisamente sobre a água é um agente modelador do relevo, é um agente externo do relevo. Não vamos nos esquecer que a erosão física corresponde basicamente a um conjunto de processos mecânicos de retirada de materiais superficiais de seus locais de origem. Então, a água é um agente modelador do relevo. Águas pluviais, por exemplo, da chuva, águas fluviais dos rios, águas marinhas, do gelo e até os próprios ventos também são agentes modeladores do relevo, agentes externos do relevo. Por que eu falei sobre isso? Porque nós estamos discutindo hidrografia, aproveitamos para fazer um link que a água é um agente externo do relevo, um agente modelador. Mar de Aral, popularmente chamado o Lago Aral, já foi classificado como um dos maiores lagos do mundo, localizado na área central, entre Cazaquistão e Uzbequistão. O Mar de Aral vem secando, porque os rios que o abastecem, a Mudária e Sirdaia, foram desviados para promover a irrigação das lavouras de algodão. Acompanhem comigo a foto. Nós estamos observando do lado esquerdo o Mar de Aral em 1960, uma conformação maior. 2002, uma nova imagem, uma conformação menor. Por quê? Porque a água do Mar de Aral foi desviada para irrigação de lavouras de algodão. E aqui eu abro uma janela, um excurso, um pensamento. Vamos comigo lá para os Estados Unidos nesse momento, refletir sobre o quê? Sobre um espaço denominado de Grandes Lagos. Formam a maior área de água doce conectada da Terra. Então, os 5 lagos, que é o nome dado a uma porção de água doce localizada no nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá, formam em conjunto a maior área do gênero no mundo, certo? Quais são esses lagos? O Lago Superior, o Lago de Michigan, o Lago Hurão, o Erie e o Ontário. Então, só para a gente fazer um link aí, estamos discutindo hidrografia. Fomos, então, na maior área de água doce conectada da Terra. Está lá nos 5 lagos dos Estados Unidos. Seguindo o raciocínio, bacias hidrográficas. Os rios se distribuem hierarquicamente, formando uma rede hidrográfica composta pelo rio principal e seus afluentes. A área de drenagem da rede hidrográfica é chamada do quê? De bacia hidrográfica. Seguindo o raciocínio, delta e estuário, a desembocadura dos rios, ou seja, o ponto onde termina o seu curso é chamado do quê? De foz.
Só que essa foz, essa desembocadura, certo, onde o rio termina, ela pode ser foz em estuário ou em delta. O senhor está acompanhando a foto na tela. Existe a foz em estuário, desembocadura larga e profunda, com apenas um canal de escoamento, por onde escoam as águas sem obstáculos. Quando o rio transporta grande quantidade de sedimento, que se acumula na sua desembocadura, configura-se a foz em delta. A foto na tela do lado direito, marcada pela formação de vários canais por onde as águas são escoadas. Bem, eu gostaria de acompanhar com os senhores 2 exercícios para fixação desse raciocínio. Diz assim: desde 1957, o Mar de Aral, localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, teve uma redução de 50% de área e de mais de 66% de volume, em boa parte por causa do desvio dos rios Amudaia e Sirdaia. Para prover, acabamos de discutir na aula, né? A indústria pesada, o setor terciário, a irrigação de lavouras, a zona urbana ou complexo industrial. Já discutimos a irrigação de lavouras para promover o quê? A produção de algodão. Questão de número 2 diz assim: analise as proposições em relação aos conceitos que envolvem a hidrografia. 1, 2, 3, 4 e 5. Tem uma delas, na realidade, está errada. Rio é um curso de água doce que deságua em outro rio, em um lago ou mar. Está correta. 2. Denomina-se nascente o lugar onde nasce um rio. Sim, correta. 3. Margem são as terras que servem de limite ao rio, nos seus 2 lados. Define-se margem esquerda ou direita, ficando-se de costas para a nascente. Sim, está correto. 4. Foz é o lugar onde o rio se torna mais volumoso. Não. Foz é o quê? Acabamos de discutir. Foz, a desembocadura dos rios, ou seja, o ponto aonde termina o seu curso. Então, está errada. 4. 5. Denomina-se bacia o conjunto das águas que desagam em um rio maior. Então, a 1, 2, 3 e 5 estão corretas. Então, a letra correta é a letra C. 1, 2, 3 e 5. Dando sequência ao nosso raciocínio, recursos hídricos no Brasil. Vamos discutir águas brasileiras e algumas bacias. Águas brasileiras. O Brasil concentra em seu território 12% do total mundial de água doce, o equivalente a 53% do continente sul-americano. Os senhores estão observando um gráfico em pizza. O modelo de distribuição de água doce superficial no mundo. Os senhores estão vendo em vermelho, do lado direito, as Américas, 46% aproximadamente, e desses 46%, 12% do total estão presentes no Brasil. Bacias brasileiras. O Brasil apresenta 12 grandes bacias hidrográficas. A maior delas localiza-se inteiramente no território nacional, é do Tocantins, Araguaia, pois a bacia amazônica e a Platina, Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, consideradas as maiores do planeta, além de ocupar uma parcela significativa do país, atravessam áreas dos países vizinhos. O senhor vai observar então aqui comigo na tela o descritivo. Temos aqui bacia amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Paraná, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Uruguai e Paraguai. Então não vamos nos esquecer que as subbacias do Paraná, Uruguai e Paraguai formam a bacia do Rio Prata, ou Platina. Outro item que eu quero destacar nesse mapa é a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Ela é composta de cursos fluviais pouco caudalosos, certo? Por quê? Porque os rios, certo? Esses cursos fluviais, certo? Eles apresentam suas nascentes no semiárido nordestino e por atravessarem áreas densamente povoadas também, certo? Esta bacia geralmente vive em estresse, numa situação crítica, preocupante. Dando sequência ao nosso raciocínio, vamos lá discutir um pouquinho sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica apresenta algumas características que a torna única no planeta, a começar pela sua extensão. Ocupa mais da metade do território nacional e atravessa territórios de outros 6 países,
sendo considerada a mais extensa do mundo. Ela apresenta o maior potencial hidroelétrico do país e aproximadamente 25 mil quilômetros de rios navegáveis, o principal meio de transporte amazônico, dando sequência à Bacia Platina, como nós dissemos, né? Composta da Bacia do Rio Paraguai, Rio Paraná e Bacia do Rio Uruguai, a Bacia Platina. A característica mais marcante da Bacia Platina é o fato de abranger a área de maior população e urbanização da América do Sul e do Brasil, sendo então o potencial hídrico mais aproveitado do país. E encerrando agora com a transposição do Rio São Francisco, o projeto de integração do Rio São Francisco alcançou o índice de 86,3% de avanço físico nos dois eixos de obras. Dos 325 quilômetros de canais, 265 já estão concluídos, 139 quilômetros no eixo leste e outros 126 no eixo norte. Então, com este tema, com a transposição do Rio São Francisco, damos encerramento ao tema hidrografia e os recursos hídricos no Brasil. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.